Enquanto mamava uma piroca fantasma e tossia pra cacete, Bolsonaro discursava para o seu gado que pedia intervenção militar e AI-5 no dia 19/4. E no domingo agora, dia 3 de maio, Bolsonaro mais uma vez foi falar meia dúzia de bosta para os cerca de 1000 gado Nelore que pastava em frente ao palácio. Nas duas ocasiões, ele falou as mesmas porcarias. O povo tá comigo, tem que acabar isso aí, tá ok? Constituição, sou eu. Além do absurdo de um presidente democraticamente eleito pedir por uma intervenção antidemocrática, a gente tem que parar para pensar por que diabos esse cara faz isso. Bora lá. Ficou melhor? Antes de mais nada, já curte o vídeo aí, por favor, e assina o canal, beleza? Porque o absurdo não é apenas antidemocrático, é também uma confissão de incompetência total. A gente sabia desde antes que o Jair era um vagabundo, né? Passou a vida inteira sem trabalhar, mamando na teta do governo, colocou os filhos pra mamar também, mamar no caso a teta do governo, tá? Eu não tô sugerindo nada. Nunca administrou uma comunidade do Orkut sequer, mas eu duvido que alguém imaginasse que fosse ser tão incompetente assim. Pra vocês entenderem o meu ponto, vamos lembrar da eleição. Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno e mesmo com suas falas terríveis, a falta de plano e sendo um canalha, ele ganhou o segundo turno de boa. Mesmo que a gente pensar que foi contra o péssimo Haddad, que sim, era melhor que o Bolsonaro, simplesmente porque um chimpanzé com uma moeda jogando para cima e para baixo, decidindo por cara e coroa, seria melhor. Na verdade, ele não apenas ganhou, ele lavou, né? Porque além de ter ganho como presidente, ele fez 52 deputados pelo, na época, partido dele, o PSL, além de 4 senadores. Deu um jeitinho de acomodar o DEM, né, o Democratas, na base aliada, com seus 4 senadores e 29 deputados, e ainda arrumou um espacinho pro Novo, o PSC e vários outros partidos que adoraram fazer parte da base aliada dele. Mas calma que tem mais, porque dos 27 governadores das eleições de 2018, 15 eram apoiados ou apoiavam Bolsonaro. Eu vou falar só de 4 aqui, na tela que está passando o nome de todos, mas só para vocês terem uma ideia. Bom, dos 5 maiores colégios eleitorais, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais, 4 estavam com Bolsonaro, que era São Paulo, o Bolsodória, Rio de Janeiro, o Witzel, Minas Gerais com o Zema, e o Distrito Federal com o Caiado. Não, mano, eu falei errado. Eu confundi o governador de Goiás com o governador do Distrito Federal. Embora o Caiado também apoie, mas o governador do Distrito Federal é o Ibáñez. Foi mal. Então, ele tinha votos e apoiadores nos maiores colégios eleitorais do país. Olha só como estava desenhada a Câmara dos Deputados quando da eleição dele. Além disso, ele conseguiu colocar o Maia como um aliado dele. O Maia, né, ele seria de fato o candidato a presidente mais forte, presidente da Câmara, né, eu estou dizendo mais forte, mas ainda assim o PSL fez parte da base que apoiou o Maia. E no Senado a mesma coisa. O Davi Alcolumbre foi apoiado pelo PSL, com inclusive o Major Olimpo, do PSL aqui de São Paulo, abdicando da candidatura para apoiar o Davi Alcolumbre. Então vamos lá, o cara tinha a Câmara praticamente inteira para ele, o presidente das 2 casas estava com ele e tinha o apoio de 15 governadores. O que deu errado nessa porra? Bom, primeiro porque não havia plano nenhum, ninguém sabia dizer ao certo o que esse animal queria fazer. Tirando, é claro, destruir, que era uma coisa que ele já tinha falado que queria fazer. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois não começarmos a fazer. Tanto que a maior vitória do governo, vamos dizer assim, foi a aprovação da reforma da Previdência, que o próprio animal era contra. Quando se fala em reforma da Previdência, querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. E quem fez a reforma de fato foi o Rodrigo Maia. E ainda reclamando muito de quanto o governo estava atrapalhando ele. Segundo, porque ele fez seus próprios inimigos, né? Eu vou listar umas poucas tretas que ele mesmo fez
e que atrapalharam o governo dele. Primeiro foi a treta dentro do próprio PSL, quando ele brigou com o presidente do PSL, o Bivar, por conta do fundo eleitoral. Então, ainda no ano passado, em 2019, ele conseguiu brigar de tal forma com o partido dele, que ele ajudou a eleger 52 deputados, ao ponto de que ele saiu do partido. Depois ele brigou com o Maia, daí quando não é ele, são os filhos. E por último, agora recentemente, ele conseguiu perder o apoio do Sérgio Moro, o cara que colocou ele na presidência, tirando, né, o Lula, que naquele momento era o candidato mais forte, e que com isso abriu as portas para que ele pudesse ganhar as eleições. Ele conseguiu brigar com um dos seus maiores trunfos enquanto presidente. E eu podia aqui ficar listando várias outras tretas que tornaram o governo dele bastante complicado por culpa dele mesmo, mas acho que vocês já entenderam o meu ponto. Outra coisa que eu até esqueci de falar é que como o governo Bolsonaro não precisa da oposição. Aliás, com a oposição dessa, você não precisa de amigos. É a oposição melhor que existe para um governo, porque a oposição à esquerda, ou até mesmo essa oposição meio centro-direita aí, não conseguem fazer nada, não conseguem pautar porcaria nenhuma. Então o Bolsonaro está sozinho, tanto quando acerta, o que é raríssimo, e principalmente quando erra. Ele é realmente a pior coisa que existe para o governo dele. Porque se ele tem problemas para governar, a culpa é dele. E nem vem me dizer que é porque ele não faz acordos com o Congresso e tal, porque isso é mentira. No ministério dele, vários ministros estão lá por indicações de partido. A gente pode citar o Onyx Lorenzoni, a gente pode citar o Osmar Terra, o Mandetta, que saiu, o próprio Paulo Guedes, que é uma indicação do mercado, a Damares, que é apoio dos evangélicos, e o Rogério Marinho, que é do PSDB. O seu governo simplesmente não tem plano. Ele quer poder, mas a gente não sabe exatamente por quê. Quer liberar arma para as milícias? Já fez. Quer aumentar o soldo dos militares? Também já fez. A verdade é que essa democracia zoada, democracia entre aspas que a gente vive, permite que exista um presidente desse jeitinho. Porque ele não está transcendendo nem destruindo a democracia, ele está agindo nos limites dela. E por isso ele não quer de fato fechar o Congresso nem o STF, porque ele não precisa, ele vai fazer o que ele quer fazer sem precisar fazer isso. Daí agora tá cheio de gente indignada, impeachment e tal, e sabe o que vai acontecer? Nada. Porque também não precisam tirar ele lá do poder. Porque ele está fazendo tudo que a elite quer que ele faça. Precisava passar a reforma da Previdência? Passou. Precisava passar a reforma trabalhista? Passou. Precisava diminuir o salário dos servidores? Passou. E quando eles não conseguem passar de primeira, é só os deputados se venderem um pouquinho mais caro que vai passar. Porque, seres, isso aí é o sistema funcionando sem máscaras. Quando o Temer estava no poder, o pau comia, mas ele falava bonito. Lula e Dilma teve reforma da Previdência, reforma trabalhista, desmatamento, perseguição a indígenas e etc. E eu não vou nem voltar mais o tempo para falar de FHC e Collor, porque de novo vocês já entenderam o meu ponto. O sistema ele permite atrocidades. A questão é que normalmente as atrocidades são contra a periferia, são contra os mais pobres. Daí quando o presidente fala, e não quer dizer que ele mandou a polícia bater na classe média não, ele só falou algo que ofende a sensibilidade democrática de uma certa elite social e política, aí notas e mais notas de repúdio, de indignação e de ação mesmo? Nenhuma. Porque a verdade é que não importa o presidente. O sistema é uma máquina de moer pobre, é uma máquina de moer gente. A única coisa que mudou foi que o pêndulo do poder agora está com o Bolsonaro. E é por isso que o Centrão tá louco para pular na canoa dele, porque eles já perceberam isso. Daí domingo sim, domingo não, o Bolsonaro vai lá, fala umas groselhas para o seu gado, para manter, né, os bois ativos e revoltados, e na segunda-feira ele vai sentar com Roberto Jefferson para discutir distribuição de cargos. Isso não é a nova política nem a velha política, isso é só política, é como as coisas funcionam nesse sistema. Daí você pode se perguntar... mas isso acaba atrapalhando o sistema, porque o Bolsonaro ele acaba sendo muito autoritário, ele fala coisas absurdas e tal. Foda-se. A verdade é que o sistema precisa do Bozo. Porque ele é o único político de direita, e talvez até o único político, que tem legitimidade nas ruas. Pode ser 1.000, pode ser 2.000, pode ser 500 gados que vão à rua, mas vão à rua por causa dele. Foi o Eduardo Bolsonaro que disse isso. Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF?
milhões na rua. Não vai, mas... Solta o Gilmar. Mas você vai se Solta fuder. o Gilmar. E eu não tenho como discordar desse idiota, embora ele seja um idiota, porque é a falta de legitimidade do próprio sistema que faz com que as reações contra Bolsonaro sejam tão fracas. Porque se ele sair, que outro político à direita, ou até à esquerda mesmo, teria tanto poder para permanecer no poder? Quem controlaria as ruas? Eles precisam desse animal. E como eles precisam dele, eles vão só tentar tutelar esse maluco, tentando estabelecer limites que ele vai cada vez forçar esses limites para o máximo, para ter mais poder. E cada vez que ele testa os limites, fica claro que ele pode ir mais além, e mais além, e mais além. Então, seres, não vai ter impeachment. Não vai ter impeachment porque eles precisam do Bolsonaro. Justamente por isso que eu falei. Porque eles precisam da legitimidade que esse animal tem com uma boa parte da população. É preciso aceitar isso. É preciso aceitar que o Bolsonaro não lidera porra nenhuma. O Bolsonaro é um representante de um sentimento que existe dentro das pessoas nesse país. Isso é terrivelmente triste, mas é mais pura verdade. Enquanto a gente ficar sonhando que aí o Sérgio Moro vai falar alguma coisa que vai fazer as pessoas deixarem de apoiá-lo, ou que vai aparecer alguma gravação tal, isso não vai acontecer. Enquanto ele tiver legitimidade política, ele permanecerá no poder. E eu não consigo ver nenhum modo, nesse momento, de que ele vá perder essa legitimidade. Mas a pergunta é, por que anarquismo? Talvez eu nem precisasse falar, mas enfim, o sistema é justamente esse. Se a gente tira o Bolsonaro e coloca o Hamilton Mourão no lugar, não vai mudar muita coisa. Se a gente consegue tirar as duas chapas e fizer uma nova eleição, a gente vai eleger alguém que não vai conseguir mudar muita coisa. Porque o sistema é esse. Porque não se luta pelo poder para mudar alguma coisa. Porque para mudar alguma coisa é preciso lutar contra o poder. Achar que um candidato vai ganhar uma eleição e vai mudar as coisas por dentro é a mesma coisa que, sei lá, odiar o futebol, mas tentar ser campeão para acabar com o campeonato. Não faz sentido. Quando você aceita jogar o jogo, não importam suas intenções. O jogo já ganhou. Porque o sistema não é o adversário. O sistema é o próprio jogo. Não esqueça de, por favor, curtir o vídeo, assinar o canal e caso você discorde de mim, alguma coisa, por favor, comenta aí, vamos discutir um pouco mais. Bom, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham curtido, forte abraço e falou!